Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao podcast Bom Dia com Jesus, trazendo ao seu dia uma mensagem, uma palavra de reflexão para o seu coração, para a sua vida. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, você que está nos acompanhando por esse podcast, é uma alegria poder falar com você e ter esse tempo de ministrar a palavra de Deus, uma palavra segundo o Evangelho de Jesus. Convido você a refletir comigo e a ouvir essa mensagem, que você possa estar com o coração receptivo a essa palavra. Esse mês de maio é o mês que nós separamos, a maioria das igrejas, separam então o mês de maio para celebrarmos, para comemorarmos, para ter o mês da família. Mês de maio, então, é o mês da família. E eu quero, através desse podcast, abençoar a sua vida com essa palavra. Mateus, capítulo 8, nós temos um texto, uma mensagem, uma narrativa que fala a respeito de uma cura. Uma família que teve um ente querido curado. Mateus 8, verso 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Amados, esse tempo, essa palavra, esse momento que igual Pedro vivenciou, essa família de Pedro vivenciou, sua sogra, sua esposa ali, os seus queridos que moravam com ele naquele momento ali, tiveram esse milagre acontecendo na sua casa. E é maravilhoso pensar que Jesus ele entra na casa de Pedro, Jesus ele adentra a casa, o lar de Pedro, e ali vem então a sua sogra acamada, enferma, com a febre muito alta. Está ali então a sogra de Pedro, que muitos dizem até que Pedro não foi casado. Pedro foi casado, teve a sua esposa. Sendo assim, então, o texto fala que a sogra dele é curada. E essa visita de Jesus, Jesus aparece então ali e a sogra dele está ardendo em febre. Ele impõe as mãos, ele estende as mãos sobre ela e a cura, o milagre aconteceu. O texto fala que a febre cessou e ela então começa a servi-lo. Assim que a febre terminou, acabou a febre, ela foi curada, ela começa a servir Jesus, começa a servir de novo aquela casa. Amados, eu e você podemos tirar algumas lições e aprender um pouco mais desse texto, refletindo sobre o que o Senhor tem feito e a vontade de Deus para mim, para você, para o nosso lar, para a nossa família. Família é um ambiente a qual nós precisamos fortalecer. Família, o nosso lar é um lugar que precisa ser nossa fortaleza, um lugar de refúgio, um lugar que nós possamos então se sentir bem, se relacionar, crescer como pessoa, crescer em vários sentidos, junto ali ao apoio do cônjuge, junto a esposa com o marido com a esposa, quando tem os filhos, as filhas, algumas situações que não tem até a sogra, como nós vemos nesse texto. Perceber, vivenciar os milagres, os sinais do Senhor fazem parte de um ambiente de família. O texto fala que Jesus chegou àquela casa. Jesus chegou àquela casa. E nós entendemos que Jesus, ele adentrou aquela casa. Jesus, quando ele adentrou aquela casa, o milagre acontece. O sinal poderoso, a glória de Deus foi manifestada naquela mulher, porque Jesus então adentrou aquela casa. Amado, Jesus adentrou aquela casa por um motivo. Jesus entrou naquele lar por um motivo. Pelo relacionamento que ele tinha com Pedro, ou que Pedro tinha com Jesus. Esse relacionamento foi fundamental para que Jesus então adentrasse aquela casa e fosse então ali tocar, curar aquela mulher. Um relacionamento profundo, verdadeiro com Jesus faz toda a diferença. Um relacionamento verdadeiro, sincero com Jesus faz toda a diferença. Talvez eu fale com alguém hoje que está com um relacionamento com Jesus muito distante, muito pequeno, muito raso. Talvez seja um relacionamento de uma vez por mês, está buscando ao Senhor. Talvez seja um relacionamento de uma vez por semana,
ler um texto bíblico, talvez seja um relacionamento tão pequeno que você tem até vergonha de falar sobre o seu relacionamento com Jesus. A sua família precisa que você tenha um relacionamento com Jesus. A sua família precisa de uma ação poderosa de Deus. E isso vai acontecer quando você tem um relacionamento profundo com Jesus. O texto fala que Pedro tinha um relacionamento com Jesus e esse relacionamento fez com que Jesus adentrasse o seu lar. Nós vemos que não houve ali um pedido, uma oração, um jejum, não houve uma campanha, um propósito sobre essa enfermidade. O texto não fala sobre isso, mas fala que Jesus adentrou aquela casa. E nós sabemos que ele adentrou aquela casa por causa de um relacionamento que ele tinha com Pedro. A presença de Jesus faz toda a diferença. A presença de Jesus faz toda a diferença. Entenda isso, a importância de valorizarmos a presença do nosso Salvador, do nosso Senhor. Pedro, ele teve esse privilégio. O relacionamento dele era tão importante, tão especial com Jesus, que ele vai à sua casa, ele entra na sua casa e faz um milagre. A doença, aquela crise na saúde acontecia naquele lar. Aquela mulher estava incapacitada de fazer qualquer coisa, porque a febre era muito alta e ela estava acamada. Aquela crise na saúde daquela família abalou, afetou a saúde da sogra, a qual não podia fazer mais nada. Estava então acamada. Mas quando o milagre acontece, quando Jesus adentrou aquela casa, quando a presença de Jesus foi verdadeira naquele lar, o milagre aconteceu e aquela mulher começou a servir. Assim que ela é curada, ela começa a servir. Então, amados, nós precisamos entender isso, que Jesus, ele tem o desejo. Deus, ele quer abençoar a sua vida, o seu lar, mas é necessário uma intimidade, um relacionamento sincero e verdadeiro com ele. A palavra diz que essa mulher, ela foi restaurada a sua saúde. Eu não sei o que precisa ser restaurado na sua vida hoje, na sua família hoje. Talvez seja uma questão financeira, talvez seja uma crise financeira, talvez seja um problema emocional, talvez os negócios não vão bem, talvez necessite de uma ação milagrosa do Senhor. Ele é Deus para fazer, Ele tem o desejo de fazer sobre a sua vida. E eu te convido nesse dia a se levantar e ter uma atitude de uma intimidade sincera com o Senhor, de levar a sério cada oração, levar a sério cada tempo de estudo bíblico, cada momento de culto e viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para a sua vida. O nosso Deus é o Deus do impossível e Ele quer fazer o impossível no seu lar, na sua família. Que Deus abençoe você a ter um relacionamento poderoso com o Senhor, profundo e verdadeiro. Deus te abençoe, Deus fortaleça a sua vida, Deus abençoe poderosamente a sua família, para que você possa servir e servir a Ele com muita alegria. Um forte abraço, Pastor Volney, Igreja Metodista, Vila Ribeiro.